Que a paz do nosso Pai e do nosso irmão eterno, o qual morreu por nós na cruz, seja com todos que assistirem esse vídeo, não só hoje, mas eternamente. Amém. Mais um momento especial, mais um momento aqui no sábado à tarde, próximo à hora do pôr do sol desse dia maravilhoso, dia este que o Eterno separou para junto nós podermos nos alegrar. Como ele mesmo diz, então te deleitarás no Senhor, lá em Isaías 58, né? Como ele mesmo diz, então te deleitarás no Senhor. E é um deleite, é uma alegria que a cada sábado, assim como na nova terra, de um sábado a outro, de uma lua, todas as criaturas do nosso Pai Eterno vai adorar Ele. Não que nós só adora no sábado, isso a gente já falou aqui nas lives anteriores, mas a gente adora também em todos os dias da semana, porém de maneira especial, de maneira sem se preocupar com as nossas atividades intelectuais, voltados totalmente para o lado espiritual, a gente se põe a adorar. Hoje esse sábado tem um gosto especial, esse sábado tem Deus proporcionou uma grande alegria, como mesmo uma poesia do hino que diz assim, que reunido bênçãos tem. Sábado que vem vai dar certo a profissão de fé, olhando para o alto, do nosso irmão Arnaldo, lá de Marcolândia, Piauí. Marquemos um encontro em Araripina, ele vai vir de Marcolândia para Araripina e eu vou daqui de Impubi para Araripina. E que bênção, meu irmão! Embora os que estão entrando de pouquinho em pouquinho, poderá ser que os críticos desse bando de ignorantes, como criticaram Cristo no começo da obra dele, disseram, oxe, para onde esse mestre vai com esses ignorantes aí? Aí Cristo citou a parábola do grão de mostarda, que é a menor das sementes. Quando você está com o dedo já tocando no outro dedo, assim é o tamanho do grão de mostarda. Mas que quando brota, torna-se a maior de todas as árvores. Então, a obra de Deus agora, no último renovo, está tomando, está crescendo, está se ampliando. E a obra do quarto anjo, ela tomará volume de um alto clamor, é onde que cumprirá o que está escrito, que a glória de Deus iluminará toda a terra, por meio dos seus servos, os 144 mil, por meio da nova liderança constituída por Deus, novo líder adventista, irmão Elias Joanã e a irmã Deusilene Souza, a glória de Deus vai brilhar em toda a face da terra. A obra de Deus ela vai ter uma proporção muito mais ampla, como a gente falou hoje no áudio para um amigo, que o que aconteceu na chuva temporã, o retrato agora da chuva temporã na chuva serôdia será um retrato bem mais amplo, bem mais ampliado. E então Deus atuará de uma maneira tal qual, para você dizer, nós não temos nem, nós os que vamos ser usados por Deus para essa obra, não temos nem ideia da largura, da profundidade, da altura, da amplitude dessa obra, aonde o Eterno agregará todos os seus filhos, congregará todos os seus filhos que estão em terra distante para reunir-se em Jerusalém. Mas, é claro, não é a Jerusalém terrena não, é a Jerusalém de cima. Nós estaremos diante do Senhor. Estaremos diante do Senhor na Jerusalém celestial. Ao enquanto que também o Senhor estará também incorporado, já está incorporado aqui a partir do dia 10 de junho de 2025. E então haverá um grande e maravilhoso e intenso movimento mundial. De maneira que filhos de Deus trementes vão sair das igrejas caídas. E repito que em outras lives anteriores já falei, porque o ato de repetir é importante. Ninguém deve, ao ver um jardim outra vez, de ficar perfeccionista e dizer, não estou gostando de ver o jardim outra vez. Ou ver o sol brilhar, não estou gostando de ver o sol brilhando outra vez. Então é importante nós ressaltar essas bênçãos. E
em outro tempo falemos e repetimos outra vez. A glória já está acontecendo quando o nosso irmão eterno, que está bradando como leão e agora como leão da tribo de Dan, no seu servo Elias Joanã, aonde por meio desse bramido do leão da tribo de Dan, ele vai rugir como leão, e aí a advertência do quarto anjo, que dará força à mensagem do terceiro anjo, ela vai soar de uma maneira tão extraordinária, de uma maneira tão miraculosa, de uma maneira tão gloriosa, que vai ser assim de uma alegria tal que nós vamos repetir as mesmas palavras de Paulo. Completai o meu gozo. Nós vamos ter o gozo que Paulo tinha ao ver os seus cobreiros, ao ver pessoas de maneira miraculosa na era primitiva se posicionando, acreditando na mensagem daquela ocasião. Então hoje também os servos de Deus, eles terão grande alegria, como eu já expressei hoje a alegria do posicionamento do irmão Arnaldo, e a gente com muita alegria, só hoje sabendo a notícia, e a alegria dupla, porque sábado que vem nós vamos filmar. Eu até sugeri para ele que ele vestisse, como ele ainda não está preparado com a túnica, o irmão Arnaldo, que ele vai vestir essa minha túnica, eu vou levar para ele vestir, para a gente gravar esse momento solene, em que ele fará a sua profissão de fé, levantando a mão para o alto, acreditando, expressando que o nosso irmão eterno incorporou no seu servo Elias Joanã. E para aqueles que não ainda ouviram, quem sabe nessa nova live aqui no YouTube, eu farei menção outra vez, como já disse outra hora, que é alegre de novo nós ir no jardim, alegre de novo nós ver as flores, alegre de novo nós alimentar um saboroso alimento, alegre de novo nós sorrir, alegre de novo nós glorificar o nosso Pai Eterno, como aqui nesse sábado à tarde nós o estamos fazendo, né? Então, para aqueles que não sabem a incorporação, quando lá em Apocalipse 10, quando desferiu o sétimo trovão, João ouviu uma voz, João ouviu um anúncio de algo extraordinário, de algo miraculoso, que a partir do coronavírus ia se cumprir esse evento, esse acontecimento maravilhoso. João se maravilhou e João ia escrever. Mas foi dito a João: João, não escreva o mistério que você ouviu no sétimo trovão. Porque nos dias do corona, no caso, nos nossos dias, que seria, porque foi a partir do corona que Deus chamou a nova liderança, irmã Elias Joanã, a partir de 11 de janeiro de 2020. Então seria nesse momento que Deus revelaria esse mistério para a pessoa a quem Deus ia escolher. Porque se João tivesse escrevido naquela ocasião, a gente já até falou em algumas lives anteriores, o que sucederia? Muitos dos charlatões, muitos dos impostores e dos inimigos da verdade, para confundir a mente do povo, diria: Cristo incorporou em mim. O líder os líderes em geral da igreja iriam dizer: foi em mim que Cristo incorporou. Então, não foi revelado, foi revelado agora em 2020, para que só para aquele que Deus escolheu esse acontecimento maravilhoso, e nele a ele que Cristo revelou, que o Pai Eterno revelou, porque era nele que Cristo ia incorporar. Então, a nenhum outro foi revelado, para que não houvesse hoje uma confusão. Assim como também o dom profético, a qual estava na irmã Ellen Goldwhite, no verão de 1844, hoje se reporta na esposa dele, a irmã Deusilene Souza, a qual teve já visões, as quais se cumpriram, principalmente a visão da falsa liberdade religiosa, que sucedeu a falsa liberdade religiosa quando, no dia 2 de junho de 2020, foi constituída a falsa liberdade religiosa, a qual é o decreto dominical, de maneira já para fazer o mundo adorar a primeira besta, fazer o mundo adorar a besta, guardando o dia da besta, que é o domingo, o falso sábado.
Deus revelou e se cumpriu. E Deus tem dado mais, Deus deu a revelação que a igreja que era a igreja da profecia bíblica foi rejeitada, a liderança foi rejeitada. A membresia também, que não atenderam à advertência do quarto anjo, eles também estão sendo rejeitados. Assim como os judeus, antes do juízo executivo sobre os judeus que aconteceu em 70, foram rejeitados. Ali, quando eles apedrejaram Estevão em 34, então Deus também revelou para a irmã Deusilene Souza que a velha liderança foi rejeitada e Deus constituiu a nova liderança, a irmã Elia Joana. Então a profissão de fé esse acontecimento, a incorporação de Cristo aconteceu dia 10 de junho de 2025. E então, como a cada 2000 anos acontece o renovo do Senhor, e no renovo do Senhor Deus muda o símbolo da aliança, Deus não muda, Malaquias 3,6, não muda no tocante ao seu caráter. Quando Deus disse não matarás, vai valer para todo sempre. Quando Deus diz lembra-te do dia de sábado, vai valer para todo sempre. Quando Deus disse não adulterarás, vai valer para todo sempre. Quando aqui fala a questão da mudança, é porque quando a humanidade atinge o limite da paciência divina, quando é necessário se entrar em juízo contra a humanidade, aí então Deus rejeita aqueles símbolos que caducou devido à indiferença humana. Por exemplo, a circuncisão foi dada a Abraão, na época de Abraão, de Melquisedeque. Então, quando caducou, devido à indiferença humana, principalmente do povo, que deveria ser os oráculos, que deveria ser os defensores da verdade, que deveria receber o Messias, não receberam, então caducou, eles estavam, Paulo diz a plenitude do tempo, então aí Deus mandou João Batista batizar, e então rejeitou a circuncisão, agora na época de João Batista constituindo o batismo. Agora, mais de 2000 anos depois, Deus vendo a apostasia das igrejas, que as igrejas elas se alienaram de Deus. Então Deus agora revela para a nova liderança que a nova liderança adventista, que agora o símbolo da nova aliança, da nova e última aliança que antecede a volta de Cristo é o levantar a mão para o alto, declarar que Cristo incorporou dia 10 de junho de 2025 em seu servo Elias Joanã. Mas, e aí, todos os que estão agora sendo todos que se convertem verdadeiramente do pecado, e que pela fé clamam o sangue de Cristo como perdão pelos seus pecados, vão atender o chamado divino, na segunda purificação que logo vai acontecer, porque a primeira purificação está acontecendo agora, a primeira purificação do templo da alma das pessoas, que é alertar as pessoas da queda de Babilônia, da queda das igrejas, da queda da grande Babilônia que compõe a Babilônia mãe, o sistema papal, e a Babilônia filhas da mãe, que são todas as igrejas, as quais também são a imagem da besta. Então, para essa finalidade é que Deus está manifestando a sua glória e chamando, dando aviso, purificando os tempos de pessoas, corações que estão já atendendo a advertência. No primeiro aspecto, saia dela, caiu a grande Babilônia, para que na hora também do alto clamor, agora de maneira mais contundente, quando for para a hora do segundo aspecto, da segunda purificação do tempo, que aí o servo de Deus, 144 mil, a nova liderança, irmã Elia Joana e irmã Deusilene Souza, temos recebido já a chuva serôdia. Por isso que o servo de Deus com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, vão chamar os últimos súditos do reino de Deus nesse mundo. E vão de forma corajosa e destemida dar o último convite de advertência de Deus ao mundo, mandando que os filhos de Deus saiam. E eles sairão da grande Babilônia, unindo-se ao quarto anjo, a nova liderança da igreja adventista. Lembrando que, por que nova liderança? Porque como a Deus revelou para a irmã Ellen White, que ainda que a igreja pareça cair, mas ela não cairá. Como que a igreja não caiu? Como que o sistema hebraico sincero não caiu? Na pessoa dos discípulos. Não caiu. Porque os que eram sinceros, Paulo falou,
ainda que os filhos de Israel, na época de Paulo, fossem como a areia do mar, o remanescente fiel é que seria salvo. Então agora também essa mesma palavra serve para hoje, ainda que os adventistas, os assembleianos, os da congregação, os da Deus é amor, seja como a areia do mar, mas só o remanescente desse povo que serão salvos. Aqueles que atenderão a mensagem do quarto anjo e levantarão a mão para o alto, declarando que Cristo incorporou, dia 10 de junho de 2025, em seu servo Elias Joanã. E qual a missão? É esta mesmo, o anúncio da queda de Babilônia. Dar a mensagem influenciado pelo poder de Deus, a mensagem do Apocalipse 18, de 1 a 4, a qual dá força à terceira mensagem que está dentro do mesmo contexto, é a denúncia ao sistema papal. O sistema papal de 7 cabeças, que são os 7 montes e também os 7 reis. Em lives anteriores a gente já falou que as 7 cabeças, porque é o que está escrito lá em Apocalipse 17, meu irmão. Foi dito para João, não estou aqui fazendo dando a minha própria interpretação, porque a Bíblia, por si mesma, ela se interpreta. Como diz Martim Lutero, é a única regra de fé e prática, sola as escrituras, né? Então, as 7 cabeças da besta que nós estamos denunciando são os 7 montes e também os 7 reis, né? Pio XI, primeiro, Pio XII, segundo, João 23, o terceiro, Paulo VI, o quarto, João Paulo I, o quinto, João Paulo II, o sexto, Bento XVI, o sétimo, e o oitavo, lá foi explicado para João, que subiria do abismo para a perdição. Daí porque foi em 2013 que o oitavo subiu do abismo, quando foi o Bento XVI foi substituído pelo Papa Francisco. E aí subiu do abismo por quê? Porque o inimigo, a supremacia que o papado perdeu, a qual estava sendo curada desde 1929 com o Tratado de Latrão, a qual estava sendo curada desde 1929. Dali também esses 7 papas passaram a ser chamados de reis de Roma, que embora aparenta ser territorialmente o menor país do mundo, mas em termos de poder, o dragão deu-lhe grande poderio e grande autoridade para dominar todas as nações, inclusive os 10 chifres da cabeça da besta, que é o poder civil, porque agora na última controvérsia contra Deus estará unido o poder religioso de Roma, a Igreja Católica, a qual é a besta do Apocalipse 13, com o poder civil dos 10 reinos. Tanto a besta como a imagem da besta, ou seja, tanto o sistema papal como as igrejas vão estar comandando esses 10 reis para quê? Apocalipse 17, 14, para pelejarem contra o Cordeiro. E pelejarem contra o Cordeiro como? Vindo contra os rumores do Oriente, do Reino do Norte, que são os 144 mil, liderado por Cristo incorporado, qual é o leão da tribo de Dan, no seu último líder, irmão Elias Joanã, irmã Deusilene Souza, pelejando, batalhando. E aí diz lá, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E com o Cordeiro seus eleitos. Quem? Todos aqueles que se posicionar de maneira corajosa e destemida ao lado de Cristo, aceitando a nova liderança. Entenda, meu irmão, que se você não aceitar a verdade sobre a incorporação de Cristo, a qual está profetizada lá, foi profetizada por Moisés em Deuteronômio 33, 22, foi profetizada por Jacó, Gênesis 49, 16 a 18. Você também não está crendo na encarnação, que foi profetizada em Gênesis 49, 9. Gênesis 49, 9, Jacó, na bênção a Judá, disse, Judá é leãozinho da presa subiste. Falando de Cristo subindo no terceiro dia da presa da morte eterna, quando ele ressuscitou. Interessante, olha o paralelismo, olha como é paralelo ao que Moisés falou sobre Cristo em Dan. Moisés disse, Dan é leãozinho saltará de Bazar. A mesma frase que Jacó falou em Gênesis 49, 9, Moisés falou em Deuteronômio 33, 22, irmão. Não é admirável? Ali, tanto Moisés como Jacó estavam profetizando a vinda do Messias na tribo de Dan. Lembrando que 2 tribos unicamente tinha símbolo de leão, Dan e Judá. Ali está, por quê? Porque as 2 tribos foram escolhidas para Cristo se manifestar de maneira especial.
Cristo se manifestou de maneira especial em Judá quando ele encarnou em Jesus. Encarnou no ventre da Virgem. Agora, de maneira mais especial, de maneira mais gloriosa, agora ele está presente. Ele é o poderoso anjo de Apocalipse 18, que João profetizou que vi descer, ele já desceu, irmão. Está perto de nós, está conosco, incorporado no seu líder. Está conosco para bramar como leão e para nos animar a permitir que ele, por seu espírito, brame por nosso intermédio também. No irmão Elias Janã encarnado, mas nos 144 mil, por meio do seu espírito, ele clamará e bramará também como leão. Irmão, quando Jacó, na bênção Adã, lembrando um detalhe, irmão, por que as igrejas têm cisma de Dan? Porque as igrejas hoje são comandadas pelos maçônicos jesuítas, os maçônicos jesuítas, o qual é o espiritismo. E os maçônicos jesuítas sabem que Dan, Cristo em Dan, esses líderes, eles escondem dos membros, da membresia, para enganar, assim como os líderes Caifás e Anás e os líderes hebraicos escondeu que Cristo era o Messias, para manter o povo na idolatria ao templo e para o povo perecer em 70. E morreu mais de 1.400.000 judeus. Então, as igrejas, a qual são Babilônia e a qual são morada de demônios, são comandadas por jesuítas, elas escondem a bênção, escondem a glória de Cristo. Agora, no último dia, em Dan, no seu último líder, esconde para manter as ovelhas dentro dos currais das igrejas, para conservar as igrejas, as membresias ignorantes e indiferentes contra o Pai Eterno. Assim como os antediluvianos, os líderes antediluvianos, conservou o povo na ignorância, Satanás usou os líderes antediluvianos, conservou o povo na ignorância para o povo se rebeliar contra o seu Criador, e o Criador entrou em juízo afogando aquelas pessoas. Então, da mesma forma, como Cristo disse que assim como foi no dias anterior ao dilúvio, será também agora no fim também, eles vão manter as igrejinhas nos currais de igreja para que elas se percam e sofram as 7 pragas, irmão. É a abominação da desolação essas igrejas. Então elas negam que aquela profecia de Gênesis 49, 16 a 18, que lá está profetizando a liderança de Cristo na tribo de Dan, agora no último dia. Cristo, líder. Por isso que Cristo, a tribo de Dan, irmão, não está lá entre os 144 mil. Por quê? Porque Jacó profetizou Dan na liderança. Dan na liderança. Por isso que não está a tribo de Dan. Aí eles interpretam erradamente, dizendo que Dan não vai estar no céu. Mentira, irmão. Um certo camarada aí de um determinado grupo, eu assisti às pregações dele, eu gostava muito das pregações, mas eu parei porque ele falou mal de Dan, porque quando Jacó diz ali que Dan julgará o seu povo, está falando Cristo, que é o único que é juiz, em Dan agora no último dia, julgando para o bem, julgando para a glória da chuva serôide dos 144 mil, mas o juízo de forma negativa contra os que adorarem a besta e a sua imagem receberam o sinal da besta, que é o domingo. Então ali quando fala do juízo, Dan julgará o seu povo, está falando de Cristo em Dan, agora no último dia, que já está incorporado. E quando fala lá que Dan é serpente, morde o talão dos cavalos, o talão do cavalo preto, que é o espiritismo, o talão do cavalo amarelo, que é o papado, e o talão do cavalo vermelho, que é os protestantes apostatados. Porque Cristo, por meio do seu líder e por meio de 144 mil, vai denunciar a incursão do espiritismo, vai denunciar toda a incursão do espiritismo e os progressos papais. Tudo vai ser patenteado, tudo vai ser denunciado, tudo vai ser esclarecido. De sorte que todos os sinceros discernirão o chamado de Deus e alegremente sairão das igrejas do domínio babilônico, muito feliz, muito animado, sentindo o gozo da libertação, como eu senti o gozo da libertação quando eu saí do falso sistema adventista em 2019, senti o gozo. E eu estou no gozo de ter a alegria, a segurança de saber que faço parte da nova liderança, a qual foi constituída por Deus. E não faço parte da velha liderança, o Ted Wilson. E nessa questão sim, é um precedente sobre que eu ia dizer sobre as igrejas falar mal de Dan. Uma experiência pessoal aconteceu comigo.
devido eu ter repreendido quando eu estava dentro do sistema adventista que se apostatou, que entrou na apostasia alfa e ômega, que se apostatou, quando eu estava lá, eu repreendi certa atitude de alguns evangelistas, e aí um pastor me chamou para assistir um vídeo daquele pastor da Ureona, que é o Adrovando, e para me acusar de Dan. Naquela ocasião, eu, dentro do sistema, achando que Dan era algo negativo, hoje eu me alegro. Realmente, eu estava naquele momento dirigido pelo leão da tribo de Dan, Cristo, para morder o talão do cavalo vermelho, que a igreja adventista é a líder do cavalo dos protestantes apostatado. Ela foi constituída no Concílio Vaticano II, em 1965, para ser a líder dos protestantes apostatados, para assuntos públicos de liberdade religiosa, só que é uma falsa liberdade religiosa, a qual foi constituída dia 2 de junho de 2020. Assim como Constantino colocou a tolerância de Milão em 313 e o decreto dominical, a falsa liberdade religiosa em dia 7 de março de 321, então Donald Trump, o líder político, colocou o decreto dominical dia 2 de junho de 2020 e liberou para a igreja adventista mais de 50 milhões de dólares para ela influenciando as outras igrejas a promover a falsa liberdade religiosa. A igreja comandando o Estado. Por isso que são chamados de imagem da besta, que assim como a igreja católica comandou o Estado dos 7 reis, de 538 a 1798, até que sofreu o golpe, Napoleão Bonaparte mandou o general Berthier prender o Papa Pio VI, sofreu o golpe em 1798, e de 1728 até 1929 o mundo ficou sem Papa. Assim também as igrejas são chamadas de imagem da besta, porque vão perseguir, estão colocando lei no Estado, assim como a igreja católica perseguia e matava todos que falavam contra, que protestavam, que eram protestantes verdadeiros. Ela chamava de herege, a igreja católica acusava de herege. Agora as igrejas não estão acusando de herege para não dar muito na cara que elas estão fazendo o mesmo retrato do que o papado fez. Elas estão agora, mudaram, não é mais chamar de herege, chamar de fundamentalista, chamar de racista, porque na falsa liberdade religiosa não se pode pregar que a outra igreja está errado, não se pode pregar que a outra igreja, que as igrejas é a imagem da besta, não se pode pregar que o domingo é o sinal da besta, não se pode pregar que o espiritismo é do diabo, não se pode, porque isso já tem leis no Estado, que se forem acionadas, aí eu estou pregando, que a gente dá o testemunho direto, como a gente, em nome de Cristo, se Deus quiser, além da profissão de fé levantando a mão para o alto, nós vamos dar o testemunho direto lá em Araripina, sábado que vem. Poderá ser que vai chegar um momento que a polícia vai vir e nos prenda, mas não importa o que aconteça, não importa o que venha contra nós. Se prender um, se levanta 10 em lugar daquele que foi preso, para a obra continuar avançando, mas ela não será detida, porque à frente dela está o leão verdadeiro, o leão da tribo de Judá e o leão da tribo de Dan, que é Cristo, incorporado no seu servo Elias Joanã. Louvado seja o nosso Pai eterno, louvado seja o nosso irmão eterno, por esta bênção, dessa certeza que Ele nos dá, a bênção dessa verdade presente. Ouça, meu irmão, faça a sua profissão de fé, se coloque animosamente, que o irmão Arnaldo se colocou, e sábado que vem, em nome de Cristo, nós vamos ter a alegria de ver a sua profissão de fé levantando a mão para o alto. Que Deus habite conosco, não só hoje, mas eternamente. Amém.